Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco, hoje com a nossa convidada, professora doutora Marilene Correia da Silva. Ela que traz na sua terceira edição o livro O País do Amazonas. Professora Marilene tem uma referência muito importante com a Amazônia, leva a Amazônia para outros países. Professora, sua obra é elucidativa de forma de se estabelecer um processo civilizatório dos trópicos. Como é que a senhora analisou isso? Quando eu estudei o país é uma obra de época. Nós tratamos a Amazônia configurada no país desde o descobrimento até o século XIX, mas especialmente extraindo desse período histórico os processos, as estruturas, as relações, os sujeitos, as políticas, os personagens e até a ideia, não é, que a colonização portuguesa tinha, não é, de investir tanto na Amazônia brasileira a partir do vice-reino, não é, do Grão-Pará e do Rio Negro. Veja só, quando eu estudei a Amazônia nesse período, eu buscava qual é a origem e quais são os impasses de formação da sociabilidade regional. Como é que a região é criada? Ela não era considerada uma região, mas ela se faz uma região, ela tem um perfil da geografia e da história que configuram essa regionalidade e, mais do que isso, a formação das primeiras sociedades regionais constitui-se, na minha opinião, e o país registra isso, numa arquitetura bastante sofisticada do Estado metropolitano português, que enviou para cá pessoas especiais no sentido de organizar e tornar produtiva as gentes e as terras tão distantes da Amazônia. As instituições que se consolidaram na Amazônia brasileira, elas foram fundamentais para a organização e desenvolvimento dessa região, especialmente a Igreja, com as suas variadas organizações, e as Forças Armadas, com as suas competências, com os seus quadros, e especialmente na introdução da população regional nos quadros mais baixos das Forças Armadas, e uma certa burocracia estatal, que organizou a coleta, que organizou a fazenda, que organizou o fisco. E a política pombalina para a Amazônia brasileira, para mim, está no cerne da organização do desenvolvimento da sociedade regional. Porque foi essa política que determinou o que era plantado nas várzeas, como as cidades deviam ser organizadas, como as aldeias deveriam, de certa forma, desorganizar a antiga organização originária dos índios e transformar em povoamentos, como a igreja devia atuar, apesar de alguns atritos com a igreja. Ou seja, essa inteligência de colonização criou a Amazônia lusitana. Mas é certo que essa mesma inteligência provocou reações e os índios sobreviveram. Atravessaram esse período colonial, mostraram uma capacidade de resistência enorme e mantiveram, a seu modo e com as suas alianças, a Amazônia indígena, que aparece com toda a sua força e aparece com toda a sua integralidade no país do Amazonas. Mais do que isso, os processos de organização nacional e da independência do Brasil, que se desenvolviam no Rio de Janeiro e na Bahia, em outros lugares do Brasil, provocaram na Amazônia uma outra circunstância histórica, de que começasse um pensamento aqui na Amazônia em se livrar do Brasil e de Portugal, se livrar dos dois simultaneamente. Essas expressões dessas manifestações políticas tiveram uma inspiração muito grande na Confederação do Equador, e a ideia de um país livre, independente da estrutura colonial, independente da nascente estrutura imperial brasileira,
mas independente também da escravatura, consolidasse um outro tipo de proposta que era extremamente avançada na época, que era a República. A República e o país do Amazonas seria o país dessa República. Isso se desenvolve a um ponto em que nós chegamos à Revolução da Cabanagem. E isso se desenvolve a um ponto em que se constitui uma utopia cabocla de proprietários de terra, de poceiros, de pescadores, de escravos livres, de índios, que de certo modo compõem a base da população dessa utopia, que era o país do Amazonas. Por isso que tem esse título. E o país passa a ser um emblema e passa a ser também um convite a todos os povos, a todas as tribos, a todas as nacionalidades, a todas as etnias, aos escravos, aos brasileiros primeiros que povoavam a região, de que pensassem nessa possibilidade de organização da região. Eu acho que essa utopia existe até hoje de uma forma mais racionalizada, de uma forma mais longa, de uma forma mais próxima, mas eu acho que é uma utopia que apaixona todos nós. Eu me sinto muito tocada por essa utopia. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e eu não posso fazer o intervalo sem convidar você, telespectador, a tomar o nosso Guaraná Regente. Você que ainda não conhece, vale a pena conhecer. Guaraná Regente 0. É Guaraná da região. É Guaraná puro. Mas eu volto já. Um segundo, você já vai ter de volta essa aula da professora Marilene. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos na TV Lá do Manaus Plaza Shopping e eu vou conversar com a gerente Gisele. Gisele, aquele que é cliente TV Lá, aquele cidadão, aquela cidadã que já é cliente TV Lá, ou aquele que não é cliente TV Lá, o que é que ele precisa fazer para comprar aqui no Shopping Manaus Plaza? Bom, Abraim, aquele cliente... ele tem várias vantagens, né? Tem planos especiais, tem também o cartão de crédito, ele pode pagar até em 12 vezes no cartão de crédito. E aquela pessoa que ainda não é cliente TV Lá, se ela quiser se tornar cliente TV Lá, é muito fácil abrir seu crediário. Só é trazer os documentos de praxe, RG, CPF, comprovante de residência e já se torna um cliente TV Lá. Pois é, mas nós estamos aí com uma promoção muito boa para o cliente TV Lá. Bom, a gente está com promoção na linha de imóveis, né? O plano em 1+9 sem juros para quem já é cliente TV Lá. E também, domingo, nós estamos entrando com uma promoção, um encarte novo, com vários produtos em promoção. Vale a pena você prestigiar. Bom, então vamos dar o endereço e o telefone da TV Lá. Avenida de Djalma Batista, número 2100. Telefone para contato seria o 3642-3224. Pois é, então você já sabe. Por tudo isso, a TV Lá é você no melhor lugar.